Nós estamos falando sobre roubador. E eu ensinei para mim, para vocês, filhos amados, que roubador e ladrão têm diferença. O ladrão é aquele que necessita de uma oportunidade. Tendo uma oportunidade, ele te pega. Ele viu tua carteira moça, ele pega. Ele viu tua casa desguarnecida, desprotegida, uma porta aberta, uma fresta, ele pega. Ele viu o celular lá atrás, ele pega. Ele viu o carro aberto, ele pega. Às vezes ele pega numa boa, às vezes ele pega a mão armada, às vezes ele pega na força, mas ele pega. Isso é ladrão. É um tipo de roubo, pastora? É. Mas nós estamos aprendendo que o verdadeiro roubador, que o roubador é aquele que é mais grave, na minha opinião. Todos os dois casos são graves. Mas entre o ladrão, né? Entre o ladrão e o roubador é aquele que pensa, que planeja. Pensa num assalto de banco, eles não chegam ali e fazem. Eles pensam, eles planejam, eles maquinam, eles compram materiais, coisas, né? Eles se preparam. Então, a diferença é que o ladrão, ele depende de uma oportunidade. E o roubador, ele planeja, ele pensa, ele esquema, entendeu? Ele estuda. Então, por quê? A gente tem ensinado isso. Gente, se você não pegou a mensagem de ontem, você tem que ouvir a palavra de ontem, tá bom? Tá? E para você entender a de hoje, tá bom, queridos? Beijo. Então, para você entender, o roubador é quem, pastora? O roubador pode ser um patrão que não paga seus funcionários de propósito, usando o dinheiro para outros fins. Então, por exemplo, a gente sabe de muito patrão que ele, lógico que existe casos e casos, né, gente? Não vamos generalizar nunca. Mas existe patrões, por exemplo, que eles deixam o dinheiro na conta, rendendo juros para eles, e eles, né? E ele deixa de pagar aquele funcionário. O roubador é aquela pessoa que sabe que aquela pessoa foi ali, ela é diarista, né? Ela trabalha por dia, como eu falei ontem. E ele tem a coragem, a pessoa tem a coragem de usar aquele dinheiro para outra coisa, ou de pagar uma outra conta, ou de guardar o dinheiro para render juro, isso é proposital. Então o roubador, ele não cumpre seus compromissos. Isso é roubo, pastora? É. Pastor, me dá mais exemplos. Quando você vai numa feira, alguém você pediu lá uma dúzia de bananas e alguém na cansaço te colocou uma dúzia e meia ou mandou você pegar na confiança e você pegou a mais. Irmão, se a gente soubesse o que é isso, meu pai dizia que uma agulha que você pegar de Deus ou do teu próximo vai virar um palheiro contra mim e contra você. Por exemplo, antigamente a pessoa ia lá, pedia 1 quilo de carne, o açougueiro, o roubador, né? Ele colocava um pezinho, uma pedrinha na balança e tirava 200 gramas, 300 gramas. Isso é um roubo tremendo. E aí você olha para mim e fala assim, pastor Solange, mas aquela pessoa só prospera. Mas só que riqueza não é só de dinheiro. Tem a riqueza emocional, psicológica, espiritual, física. Pessoas assim terminam a vida muito triste, gente. De uma forma muito triste, deprimente. É que a gente não sabe, né? A gente não fica sabendo, né? Não é verdade? Então o roubador são exemplos que eu estou dando. Um funcionário que recebe pelo trabalho e não cumpre, isso é roubo. Porque ele faz consciente. Ele recebeu para dar, vamos supor, 2 mãos de tinta, ele dá uma e recebe todo aquele dinheiro. Fala que vai terminar e não termina. Pega outros compromissos. É roubo, pastor? É roubo. Por que a nossa vida de cristão não prospera? Você tem que parar e pensar e perguntar. Pastor, onde é que está a resposta disso tudo? Está aí dentro de mim e de você. Quando você achar, e eu também, todas as respostas, a minha vida e a tua estará muito próspera. Muito próspera mesmo. Cristãos, por exemplo, não pagam impostos, usam subterfúgios, faz coisas erradas,
Irmãos, o que o Senhor Jesus disse? É duro para mim ouvir isso, você também, né, que ganha tão pouco. Mas o que Jesus falou? Dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Um dia a casa cai, não é? Então, por exemplo, notas falsas. Notas falsas. Então, eu me lembro numa época que o coitadinho do líder não tinha como justificar aquela nota de gasolina e ele tinha que colocar uma nota falsa ali. Então, eu vi tanta coisa errada na minha vida que eu falei, eu vou ficar fora disso tudo, não quero mais sujeira na minha vida. Então, eu vi muita coisa errada. Muitas vezes a pessoa não tinha como pagar aquilo ali e colocava, não tinha que colocar muita coisa errada. Então, gente, nós temos que observar tudo isso. Sair de muita coisa errada. Deu para entender? Outra coisa, cristão que faz gato de água, de luz em casa. Cristão que faz gato de internet, irmão, isso é uma maldição tão grande. Alguém me ofereceu certa vez, falou, olha, a senhora vai ter tantos canais aqui com esse aparelho. Eu falei, não quero, moço. Não quero, moço. Não quero, porque eu conheço a palavra, eu não quero. Por que o cristão não prospera? Ele tem que se examinar a própria vida, o que ele pensa, as suas atitudes. Vocês entendem, filho? Eu e você. Pastor, mas eu não precisaria estar ouvindo isso. Mas a palavra de Deus diz, filho, filha amada, que quem está de pé, vamos dar uma vigiada para que não caia, né? Então o cristão ele faz gato de água e luz, ligação clandestina, coisa de internet. O cristão ele compra coisa de pirataria, irmãos. Quando você compra uma bolsa pirata, um perfume pirata, uma joia com aqueles nomes de Gucci, de Giorgio Armani, de Carolina Herrera, quando você compra um jeans com uma etiqueta falsa, eu não sei se você entende isso, mas você está patrocinando o crime organizado. Pastora, para a senhora falar isso para mim, a senhora já comprou, já fez? Já. Já. Até que alguém chegou para mim e falou assim, ó, não faça isso. Eu falei, por quê? Ele falou, porque isso significa isso, isso, isso. Enquanto eu e você não temos o conhecimento do assunto, amém. Mas a partir do momento que nós temos conhecimento da verdade, nós não podemos mais viver roubando e chegar no altar e levantar as mãos e cantar bonito e ministrar e adorar e dançar e tocar e dizer o Senhor é o meu Senhor. Mentira. Que mentira. Que triste mentira. Ele não é. Entende, meus amores? Pedir emprestado e não devolver. Usar transporte público sem pagar, sendo que nós não temos idade para isso. Entrar com mentira em lugares públicos. Nós temos que parar e pensar, gente. Entende? Principalmente vocês que vendem por quilo, toma cuidado. Toma cuidado. Os vendedores. Roubador, aquele que retém ou desvia algo que não lhe pertence. O roubador é aquele que retém o que não é dele o roubador é aquele que retém o que não é dele, fica com ele, ou desvia algo que não lhe pertence. Isso é o roubador. O que nós temos roubado e não paramos para pensar? A confiança das pessoas, que um dia confiou tanto na gente, e de repente aquela pessoa nos deixa infeliz, descontente, a gente sai falando dela, sai entregando ela, sai machucando ela em lugares públicos. Para um chefe, para um patrão, você acha que Deus não viu aquilo? Ouviu falar dela? Olha, tal pessoa falou de você. Mas a pessoa não foi até a pessoa, ela acreditou naquela pessoa. E aí a gente prejudica aquela pessoa.
Irmãos, guarde uma coisa que eu vou te dizer. A própria Bíblia diz, se eu falar da irmã Maria, agora aqui, a irmã Maria não está aqui para se defender pessoalmente, Deus vai ficar do lado dela, mesmo ela tendo errado contra mim. Você só pode falar do teu próximo diante dele, nunca pelas costas dele. Pastor do céu, não fala isso. Por isso que vocês estão vendo cristãos que só comem arroz, feijão e ovo. Tem cristão comprando carcaça de frango, carcaça de vaca, que não para de comer pé de frango. Eu gosto de comer pé de frango, mas todo dia ninguém aguenta. Esses dias eu falando com amor para alguém, falei, filho, Deus vai prosperar a tua vida. Não, pastora, um arrozinho com angu e feijão para mim tá muito bom. Quero morrer assim. Tô feliz. Tem gente que é assim. Não abre mais a mente, não abre mais o coração para Deus tratar, para Deus trabalhar, para Deus prosperar. Por que os cristãos gostam tanto de uma fofoca? Por que cristão gosta de fake news? Isso é o roubo da verdade. Tudo que ouve vai passando, tudo que ouve vai comentando. Por que o cristão só dobra o joelho e só ora? Não a maioria, não vamos generalizar. Mas quando a casa caiu, não. Nós temos que vigiar para que a casa nossa não caia, queridos. Entendeu? Esse não é o seu caso, mas é de muitas. Eu lidei 40 anos com isso. Eu sei o que eu estou falando. E eu falo para a minha vida. Se servir para nós, é para a nossa vida, filhos amados. O roubador que rouba uma confiança. O pai roubador que rouba a liberdade de um bebê de chorar. O roubador que rouba, que não tem uma vida de fidelidade em casa. Existem tantas formas de roubo, gente. E outra coisa muito importante, aqui em Malaquias 3, 8, 9, 10, diz assim, ó, presta atenção no que eu vou falar agora, que é muito forte, que diz assim, o homem pode roubar a Deus? Roubará o homem a Deus? E aí muitas vezes a gente diz, claro que não. Aí o Senhor diz assim, mas vocês têm me roubado. E vocês me perguntam em que temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas. O que o Senhor quer dizer com isso? Quando foi que o roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos e nas ofertas e eu deveria receber. Por isso a terrível maldição de Deus caiu sobre vocês, toda a nação está me roubando. Tragam todos os dízimos aos depósitos do santo templo para haver ali alimento suficiente em minha casa. Se vocês fizerem isso, eu abrirei as janelas dos céus e derramarei uma bênção tão grande que não terão lugar para guardá-la. E depois façam prova de mim, experimentem. Me dê uma oportunidade de provar que isso é verdade. Pastora, mas eu sou dizimista. Tá. Primeiro lugar, quando uma pessoa rouba a Deus, ele é pior que um ladrão. Ele é um roubador. Por quê, pastora? Porque você planeja. Eu vou te contar uma coisa que eu nunca fiz na minha vida, em 40 e poucos anos com Deus. 43 anos com Deus. Eu nunca peguei o dinheiro do santo dízimo e paguei uma conta com ele, ainda que fosse me cortar minha água hoje. Muitas vezes eu entregava o santo dízimo no início, eu não sabia o que ia comer mais tarde, mas eu orava e chegava. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais.
e ainda me pergunta em que temos te roubado. Então, o que eu ensinei que é roubar? É você pensar, planejar, esquemar. Se tem um dinheiro, presta atenção, se você quer ser próspero, se tem um dinheiro que você não pode usar nessa vida, é o santo dízimo. Pastora, eu sou manicure, tá? Você vai tirar só naquilo ali, tudo que você gastou. Vamos supor, você teve uma renda de R$2.000. Só que você gastou em alicate, esmalte, base, tudo isso aí que você já sabe. Lixa, papapá, luz, você gastou R$300. Você vai entregar um dízimo de 170, que é de 1.700. Quando uma pessoa é empresário, gente, ele tem que tirar o gasto dele. Presta atenção nisso. Eu sempre entreguei do bruto. Então, por exemplo, eu recebia no santo templo, eu entregava o santo dízimo e Deus colocou no meu coração, há muitos anos atrás, entregar uma oferta maior que o santo dízimo. E depois eu entregava a oferta de toda a minha família, da idade deles, que não era salva. Você não me pergunte o que sobrava na minha mão e até hoje o que sobra e o que Deus faz. Eu só vou te responder que eu não sei, mas eu só vou te responder. Deus é o mesmo, não mudou comigo. Ele faz. Uma pessoa que nunca teve um nome no SPC, um nome no Serasa, um nome sujo, eu não sei o que é isso. Uma conta sem pagar, eu não sei o que é isso. Não? Não. Se tive, foi porque emprestei nomes para outros, mas imediatamente eu ia lá e quitava. Porque você só pode emprestar o seu nome para alguém se você tiver condição de pagar a conta desse alguém. Senão você não pode ser fiador. Você não pode emprestar cartão, nem cheque, nem nada. Você não pode assinar por ninguém, que você não tenha gabarito para isso, para pagar. Entendeu? Então eu sempre fui muito séria com isso. Agora, se tem um dinheiro que eu nunca gastei, foi do Senhor. Então você tem do dia 1º ao dia 30 para entregar o seu santo dízimo. Pastora, mas acontece que eu vou ficar com conta sem pagar. Mas você vai pagar com o que é de Deus? Justo ele? Ele tem que ocupar o primeiro lugar na minha vida e na tua. E quantos cristãos roubam a Deus entregando dízimo errado? Eu me lembro, gente, quando eu fui pastor titular, que eu mandava a tesoureira bater o caixa, ela tinha que somar o caixa 3 vezes. Porque ela disse, está dando R$1 a mais, está dando 10 a mais. Então soma de novo, porque 2 números tem que bater para você tirar o santo dízimo para enviar onde tem que enviar. Vocês estão me entendendo as taxas? Hoje a senhora entrega o santo dízimo, eu entrego para uma mulher de Deus, que é a minha cobertura espiritual. Depois que eu comecei a entregar o meu santo dízimo na mão de pessoas sérias, de Deus, a minha vida começou a prosperar mais ainda. Porque o dízimo, quando ele era entregue no santo templo, ele era entregado na mão do sacerdote, era para o sacerdote. Então, aquelas pessoas eram muito abençoadas. Deus está dizendo o seguinte, que enquanto a casa dele passar necessidade, a minha e a tua não será próspera. Pastor, meu pastor está chorando, a minha pastora está chorando lá, e eu não entrego o dízimo. Enquanto a casa do Senhor tiver nessa necessidade, a minha e a tua não será abençoada. Porque nós estamos roubando o Senhor. E olha, irmãos, e roubando na cara dele. O mais triste da gente roubar o santo dízimo é que a gente rouba na cara de Deus. Eu acabei de ensinar vocês, estudem a palavra de ontem e a de hoje, que vocês vão entender o que é um roubador. É pior que um ladrão. Porque o ladrão,
Ele pega uma oportunidade, ele não pensa, ele não planeja. Agora, o roubador, ele pensa, ele planeja. Não vou entregar para Deus, vou pagar tal conta, vou comprar tal coisa, vou comprar tal presente, vou fazer tal viagem. Vocês estão me entendendo, não? Sim ou não? Roubará o homem a Deus? E o que está dizendo aos coríntios? Que os roubadores, lá fala de ladrão e lá fala de roubador. E lá diz que esses não herdarão o reino de Deus. Pergunta para um verdadeiro judeu. Pergunta para um verdadeiro judeu. Ele diz que ele pode não ir na sinagoga, mas o dízimo ele entrega. Por quê? Ele falou, eu tenho medo. Eu tenho medo. Irmãos, o problema do cristão é que o cristão não tem mais medo. O dia que o cristão temer a Deus, somente a Deus, ele não teme mais ninguém. Ele não tem mais nada nessa vida. Eu acabei de falar para minha filha agora há pouco. Você não sabe a unção que você tem, você não sabe o poder que você tem. A hora que ela toma posse disso, ela é um dinamite na mão de Deus. Você é um dinamite na mão de Deus, você é uma pedra preciosa. Aonde você chegar é Cristo chegando, aonde você tocar é Cristo tocando, o que você desfazer é Cristo desfazendo, a porta que você abrir é Cristo abrindo. Ele te deu a chave. Ele disse assim, ó, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Saia de nota errada, saia de caixa mentiroso. Pastora do Senhor não fala isso. Falo, porque quando eu vi coisa errada, eu falei, vou cair fora. Não quero, não aceito, rejeito. Tem um lado da pastora Solange que vocês não conhecem. Se você não for bravo com você mesmo, se você não for feroz com você mesmo, o inimigo nos pega, gente. Eu não estou nessa terra para agradar homens. Não estou nessa terra para respeitar. Eu não estou nessa terra para agradar a Deus. Eu não brinco. Pode deixar de gostar de mim. Alguém falou para mim certa vez, há uns anos atrás, olha aqui, pastor Solange, eu vou deixar de gostar da senhora. Eu falei, filho, eu não gostaria. Mas vida com Deus é vida séria. Outra coisa, irmãos, tem gente que vai entregar aquele dízimo com dor. Como que Deus vai abençoar a gente com dor daquele dízimo? Pastor, o dia de entregar o dízimo e a oferta tem que ser como? Tem que ser com alegria. Tem que ser com dança, tem que ser com a sua melhor roupa. Na hora do santo dízimo tem que entrar adoração com palmas. Não é para... Põe de cântico de palmas na entrada do santo dízimo. A igreja tem que ver o santo dízimo do pastor. A igreja tem que enxergar a oferta do pastor em primeiro lugar. Não importa que ele entregue para um sacerdote, como eu tenho 2 pastores já que entregam o santo dízimo nas minhas mãos e Deus está abençoando e vai abençoar muito. Porque eu não entro em batalha para perder. Eu não entro. Eu tenho moral para isso e você também tem moral para isso, anjinho. Em nome de Jesus. Porque eu sou cobertura espiritual deles a partir de agora. É diferente, tá? Eu sou o Abraão deles nessa terra. Quando você é o Abraão de uma pessoa, ela tem que entregar o dízimo na sua mão. Quando você entrega o seu dízimo na mão do seu pastor, da sua pastora, porque ele é o Abraão da sua vida. Tá bom? Não tá errado. Resultado. Gente, orei por uma menina, Aninha Tomás. A Ana falou assim, pastora, eu estou desempregada, ora por mim, é meu sonho. Mas a família dela está orando por ela, a vovó dela está orando por ela, todo mundo está orando por ela. E eu e o Camargo começamos uma campanha de madrugada, vamos apresentar a Ana. A Ana falou assim, pastor, talvez mês que vem eles vão me chamar, não sei como é que é. A Ana falou um monte de coisa, e eu vou ver se eu leio aqui o testemunho da Ana. Para vocês, eu achei tão interessante a sinceridade dela, a honestidade dela. Eu me comovo com gente assim, sabe, irmãos? Gente assim tem tudo comigo.
E ela ela disse assim: boa noite, pastora. Como a senhora me disse no áudio, há um mês atrás, até o final desse mês, Ana, Deus abre todas as portas de emprego para você e você estará registrada. E pronto, no dia 31 de outubro, fui registrada. Muito obrigada, pastora. Muito obrigada por tudo. Ana, glória a Deus. Glória a Jesus. Foi Jesus que fez isso na tua vida, filha. Entendeu, gente? Ela estava desempregada, ela pegou a idade dela, 17 aninhos, acho que é isso que ela tem, né, pastora? E ela enviou. Aliás, gratidão à pastora Flávia, ela tem falado para a família ser patrocinadora desse ministério. Um outro caso que me emocionou muito foi o caso da irmã Ivete, Aparecida Cantinho. Ela conversando comigo, ela falou assim: pastor Solange, eu preciso me aposentar. E olha, pastora, estou lutando, não consigo, eu já estou ficando desanimada. Falei: não se desanime, porque quando você fica desanimado, o inimigo gosta, ele bate palma. Aí eu falei para ela: não faz isso. Aí, resultado, comecei a orar por ela. A aposentadoria dela saiu, acho que há um ano atrás, não sei. Ela enviou o santo dízimo para o ministério. Olha, foi o momento que o ministério mais precisou desse milagre. O momento que você mais precisa é o momento que o milagre chega, quando você é fiel. Quando você bate o pé, você tem que ser brabo na fidelidade, na honestidade. É aí que vai chegar a tua prosperidade. Aí, resultado. Ela falou assim: pastor, mas tem um resíduo. Eu falei: filha? Ela falou assim: eu vou fazer o seguinte, pastor. Ela falou assim para mim: o dízimo do meu trabalho eu vou entregar na igreja que eu frequento. Mas o dízimo da minha aposentadoria é da senhora. A senhora é minha mãe na fé e eu não quero ficar longe do ministério da senhora. Eu confio na senhora. Falei: tá certo, filha. E aí, resultado, a gente orando, e ela não me falava nada. Quando foi agora, esta semana, que a gente passou por uma luta, um momento muito difícil aqui, ela recebeu o que faltava receber. E foi exatamente o que a gente precisava aqui. E ela enviou. Ivete Aparecida Cantinho. Deus te abençoe, filha. Deus abençoe a tua honestidade, a tua sinceridade, a tua adoração. Irmãos, essa menina é outra que, como vocês, ela é tão séria com Deus. Ela é muito séria com Deus. E eu estou orando, Ivete, Ana, estou orando, pastora Flávia, estou orando, para que Deus surpreenda os patrocinadores, aqueles que são dizimistas já no ministério, para chegar grandes coisas na vida de vocês. Sempre fiel, muito fiel. Então, esse é um dos segredos. Roubará o homem a Deus? Pode um homem roubar a Deus, uma mulher roubar a Deus? Ou um empresário, um pastor, um aposentado, um pensionista? Mas vocês me roubam. Eu tenho uma pessoa na família que o marido não é cristão. Você sabe o que ela fez na vida dela? Ela, tudo do dinheiro que ele colocava na mão dela, para ela administrar a casa inteirinha, ela pegava o santo dízimo e colocava na minha mão. Pegava o santo dízimo e colocava na minha mão. Hoje eu sou conselheira do esposo dela. O esposo dela está abandonando tudo que ele acreditava e cria. Mas eu não quero entrar em detalhes, porque eu não tenho a permissão aqui para falar. Tudo tem que partir de um esforço de uma mulher. Pastor, eu quero meu marido salvo, você tem que fazer algo. Pastor, eu quero meu filho salvo, você tem que fazer algo. Quantas mães entregam a idade do filho? Por que a minha casa não é dizimista fiel? É sim, depende do senhor e da senhora. E ela fazia pesquisa de preço e ela dizia que comprava mais coisa com menos do que com o santo dízimo retido. Olha, gente, ela foi fazendo coisa. Só para vocês entenderem, hoje eles têm 2 carros, hoje eles têm vai para a 3ª casa, tem uma aposentadoria extrema, tá? Viajam para onde querem, porque um dia, se ele colocou na mão dela por mês R$500, ela falou assim: 50 eu não gasto.
Olha para vocês verem a honestidade de uma pessoa. O investimento. Pastora, aí você vai me perguntar, mas pastora, quantas pessoas já me perguntaram isso na vida em 40 anos? Pastora, eu nem sei mais. Pastora, mas Deus precisa de dízimo? Não. Ele não precisa do dinheiro, mas o reino dele nessa terra, para ser implantado, para ser sustentado, para ser cuidado, para ser alimentado, para ir para frente, precisa. É isso que a igreja precisa entender. Pastora, por que ele me pede a 10ª parte? Ele precisa analisar o teu coração. Ele precisa saber que quando uma pessoa é dizimista, e mais que dizimista, ela é ofertante, ela é generosa, você não tem o coração preso no dinheiro. Em nenhum lugar você viu Jesus chamando os saduceus de Senhor, o fariseu de Senhor, Satanás de Senhor, mas ele chamou o dinheiro de Senhor. Só está dizendo que Deus quer que eu seja pobre? Não. Deus quer que você seja muito próspero. Deus quer que você seja muito rico, se possível. Mas o teu coração não pode estar preso ao dinheiro. O que mais eu vi na minha vida e vejo são corações presos ao dinheiro. Pessoas que dizem, Deus é meu Deus, mas Mamon também é. O Deus, o dinheiro também é. Não tenha o coração preso nele. Você tem que saber administrar, você tem que saber guardar, você tem que saber poupar, você tem que saber investir, você tem que saber trabalhar. Tudo isso é fundamental. Mas avarento não. Mesquinho, ganancioso. Isso não fica bem para mim e para você, filho. Jamais, jamais, jamais. Quando a gente retém o que é de Deus, quando você rouba Deus, você está preparadinho para roubar quem você quiser nessa face da terra. E aí existe um espírito roubador, um cabeça de legião que vai chegando e vai te roubando aqui, vai te roubando aqui, vai te roubando aqui. E muitas vezes alguém falou para mim certa vez, pastor Solange, só fala de roubar, mas eu sou mais rico que a senhora. Falei, tá certo, meu filho. Um dia eu fui almoçar com ele na casa dele. E aí eu percebi o quanto o diabo tinha roubado no casamento dele, no relacionamento dele com a esposa, nas dores que ele guardava de quem o traiu, nas dores que ele guardava da igreja que um dia o machucou. A saúde dele não era mais a mesma. Eu cheguei e falei, filho, pobreza não é só no dinheiro. Não espera chegar como um dia Silvio Santos chegou e falou que quando ele era pobre, ele morria de vontade de comer um chocolate, mas ele não tinha. Hoje ele pode comer o chocolate que ele quiser. De Campos do Jordão, do gaúcho ao suíço. Mas ele não pode mais. Que um dia ele teve uma esposa com câncer. E o dinheiro dele não pôde salvar a Maria Aparecida, a Cida do coração de Silvio Santos, de Cenoura Bravanel. Dinheiro é importante, sim. Traz alegrias, sim. Mas não é tudo. Eu me lembro de um pastor, para terminar, vocês estão tão quietinhos aí que eu estou até preocupada. Foi um pastor na minha igreja. E ele falou assim para mim, se vocês tiverem paciência, eu dou 2 testemunhos que vai mudar a tua vida. E esse pastor chegou para mim e falou assim, pastor Solange, eu estava numa igrejinha que ficava na rua Hugo Pires de Almeida. Eu dou até o endereço. Num bairro chamado Secap. E ele chegou lá e olhou para a igrejinha, olhou para mim, e ele pegou e falou assim para mim, pastor Solange, só tem casa própria? Eu falei, não.
o senhor tem um subsídio bom? Eu falei, não, filho, tem não. Aí ele pegou e falou assim, a senhora é dizimista? Eu falei, sou? Não toco nele. Desde que eu me converti, sou dizimista. Aí ele falou assim, a senhora quer prosperar? Eu falei, querer todo mundo quer, meu filho, mas nem sempre pode. Eu era respondona, né? Eu era ignorante, eu era religiosa. Todo religioso ele brigando, dando indireta, dando uma chascada, ele faz essas coisas. Aí eu era meio bruta da vida, já dei uma... Aí ele pegou e falou assim, não, eu quero saber se a senhora quer ser próspera, senão não vamos continuar essa conversa. Eu falei, tá bom, filho, eu quero ser próspera sim. Aí ele pegou e falou assim, o dízimo a senhora não dá nada, a senhora entrega o que é de Deus. Começa a semear pelo que a senhora quer nessa vida. Eu falei, meu filho, se eu semear eu não pago luz, aluguel, e eu vou passar fome, porque eu já como arroz com feijão e ovo, e um pedacinho de carne no domingo, como é que fica? Ele falou, então, se a senhora continuar com essa cabeça e com essa visão, a senhora vai continuar assim mesmo. Aí eu vi que ele queria sair da sala, eu falei, não, desculpa, senhor, perdoa. Meu pai ensinou a gente a receber uma visita com educação. Fala aí pra mim. Foi aí que ele me ensinou sobre a oferta de primícia. Foi aí que ele me ensinou sobre a oferta maior que o santo dízimo. E eu comecei a entregar. Eu me lembro, irmãos, que a primeira oferta que eu entreguei chorando. Falei, Senhor, eu não quero te entregar nada com dor, com tristeza, mas eu não sei como é que vai ser. E esse Senhor me falou e eu quero prosperar. Quando pastor, gente, eu fui conhecida como uma dos pastores mais prósperos, e eu fui. A minha igreja, ela sustentava ela cuidava de 7 pastores. Eu cuidei por muito tempo do meu pai na fé. Tinha, acho que 7, 10 pastores auxiliares que tinham subsídio. Um cuidado muito grande, sempre cuidei. E aí eu me lembro que eu comecei a fazer. Quando eu entreguei a primeira oferta, naquela semana alguém vendeu um terreno, entregou o dízimo. Aí na outra semana outro começou a vender carro, entregou o dízimo. Aí eu falei, nossa pai, eu comecei a ficar espantada com aquilo, mas eu entreguei. E até eu me lembro que eu cheguei no altar e falei, Senhor, perdoa a minha dor. Se eu tiver com dor, eu sei que o Senhor não merece nada com dor, mas me perdoa, põe alegria no meu coração. É que eu nunca vivi isso. Eu te conheço muito de ouvir falar, mas eu preciso te conhecer de contigo andar. Vocês estão me entendendo isso? Não? Acho que tem uns 30 anos isso. E aí, não tem mais. E aí, resultado, eu comecei a entregar o dízimo, a oferta maior que o dízimo, a oferta da família. Eu comecei a investir, eu ia para seminário, eu investia. E aí Deus começou a mudar a minha sorte. Minha família começou toda a ser salva. Eu sei que quando esse pastor passou na minha igreja, em 3 meses eu vi 3 terrenos, gostei, mas não tinha um centavo para comprar. Cheguei pro dono, já fiz a oferta. Ele falou para mim que não vendia para mim nem morto nem vivo, vendeu vivo mesmo. Depois se tornou pastor. Sei até o nome dele. E aí, resultado. Aí depois ele não queria vender o terceiro terreno, ele falou que ia fazer um posto de gasolina. Eu olhei para a cara dele e falei assim, posto de gasolina, onde tem criança? O senhor não vai fazer mesmo, esse terreno é meu, é do Senhor Jesus. Ele falou assim, olha aqui, a senhora é feiticeira? Chamou de feiticeira. Eu falei, não sou feiticeira não, mas eu sou profeta, a minha palavra tem poder. E fui embora, sei lá. E aí depois ele me chamou na casa dele, fomos tomar cafezinho, ele me vendeu os 3 terrenos, se tornou um grande amigo, ministrei muito na igreja dele, ele ministrou muito na igreja minha, foi salvo depois disso, trabalhei com a família dele. Olha, só vou contar isso para vocês. E o último caso é para vocês ouvir de novo depois em particular e refletir. Foi pregar na minha igreja um homem muito próximo mesmo, que até hoje eu não chego aos pés dele. E todo mundo entregou grandes ofertas. Eu falei, Senhor, falei assim para Deus, explica para mim, um homem que tem tanto,
investir nele se ele tem tanto? Aí Deus falou assim para mim, por ele ter tanto, é que ele pode te dar. Por que você investe em Deus? Porque não tem ninguém mais rico que ele. E esse mesmo homem chega na cantina e falou para mim, eu quero comer um pastel com a senhora. Falei, mas eu vou te levar para comer uma pizza, para ir jantar fora. Estava pronto para levar para São José, para uma churrascaria. Ele falou, não, nesse momento eu quero comer um pastel na cantina. E a pessoa que estava fazendo pastel, ela sabe fazer pastel, eles são pasteleiros profissional, né? Aí eu levei para a cantina, ele começou a comer o pastel. Aí chega um abençoadinho de um irmão. Ele olhou para mim, para ele, e falou assim, pastor, eu não estou querendo te dar essa oferta, mas é com dor no meu coração que eu vou te dar essa oferta. Toma. Ele falou, não quero. Para ele, não quero. Não preciso. Você sabe o que é uma pessoa que tem cabeça de filho de rei? A prosperidade, ela não começa no dinheiro que você tem. A prosperidade, a riqueza, ela começa aqui, ó. Ele pegou e falou assim, não quero. Ele falou, não, vou entregar de coração, desculpa. Aí ele abençoou ele, quando ele virou as costas, ele pegou e falou assim, fique para a senhora ou para quem a senhora quiser. Eu falei, mas ele entregou para você. Ele falou, não quero. Tudo que você fizer para Deus ou para o teu próximo, se não for com amor, com gratidão, com devoção, com adoração a Deus, não faça. Você não será próspero. Eu vou contar esse testemunho. Hoje, na verdade, eu não quero nem sair de casa mais. Eu quero continuar ministrando aqui. Porque eu já andei demais, gente. Já viajei demais, já passei perigo nas estradas, já sofri, já... Nossa, tudo que eu tinha para passar, acho que eu já passei. Então, sabe qual é o momento que Deus mais te abençoa? É quando você está feliz. É quando você está alegre, quando você faz com gratidão, com alegria, com louvor, com honestidade, com adoração. Agora, o que é roubar a Deus? É roubar na cara dele, ele vendo as suas contas, ele vendo as nossas atitudes, ele vendo os nossos planos, ele vendo as nossas maquinações, as nossas mentiras, e a gente fazer algo errado. Esse é um dos piores pecados que tem. Tanto que está escrito em 1 Coríntios 5 ou 6 que não herdarão o reino de Deus. E uma pessoa que tem coragem de roubar a Deus ou de fazer coisa errada, ela faz em qualquer lugar, irmãos. Tudo que ela passar na vida, ela arruma um jeitinho. Aquele jeitinho brasileiro que eu chamo de perigoso, de criminoso. Muitas vezes nós roubamos a Deus nessas coisas que a gente posta. A gente tem coragem de tirar o nome e o crédito da pessoa. Não sei se eu estou errada, mas nós não podemos fazer isso. Porque cada vez que você posta ali tal coisa, está escrito ali, por exemplo, Fábio de Mello, ele ganha com aquilo ali. Tirar o nome Fábio de Mello, você tira o crédito dele. Nós não podemos mais fazer isso. Isso é roubo na internet. Olha o espírito roubador aí. Pais que eu vi com um bebê de colo, chegando com aqueles cachorrinhos de brincadeira, aquelas arvorezinhas de brincadeira. Ele não é para poder pegar aquela árvore, pôr nele, dizer, olha filho, não tem perigo, pega o cachorrinho, o gatinho, pega um bebezinho, que o gato chega para ele, acho que ele nunca tinha visto o gato, o menino tomou um pavor de gato, que o menino entrou num grito que ele senta, ele não tem força para sair dali. Um bebê que está começando a andar, a mãe e o pai dando risada, para ter views, visualizações, para ter curtidas, para ter seguidores, para ganhar dinheiro.
Isso é roubo, gente. E um monte de crente entrando ali, curtindo e achando a maior graça do mundo. Falando mal de autoridade e a gente carimbando em cima. Pastor, a salvação do Brasil virá através da senhora. A salvação do Brasil virá através de uma igreja de joelho dobrado, de coração limpo e sincero diante do Senhor, gente. É através da igreja, da luta da igreja. Todo o avivamento vem depois de uma grande luta, de um grande levante. Pode estudar quando veio os avivamentos para a face da terra. A igreja está querendo água mole e pedra dura. A igreja tá bonitinha demais para o meu gosto. A igreja precisa se preparar, precisa se armar, precisa entrar no embate, um precisa ajudar o outro, como nós estamos fazendo com algumas pessoas. Nós temos que batalhar e vencer juntos. A nossa arma não pode ser as mesmas armas que o mundo está usando, porque isso é roubo. Isso é roubo. Não entro nisso. Não, porque agora só vai começar uma campanha de oração. Não, quem é de oração não fica entrando em campanha todo dia de oração, não. Nós temos que viver a vida com Deus. E a vitória é minha, filho, filha. A vitória é tua, em nome do Senhor Jesus. Não entra nessa, não. Roubará o homem a Deus? Muitas vezes nós roubamos o cuidado com o nosso pai e a nossa mãe, que nos criaram, que nos deram a luz, que ficaram sem se vestir, sem comer uma comida boa para colocar na nossa boca. E nós queremos ser prósperos como, gente? De que jeito, pelo amor de Deus? De que jeito que a gente quer ser próspero se a gente não cuida de um pai e de uma mãe? Um pai e uma mãe cuidam, criam, criam, cuidam, alimentam de 7 filhos. 7 filhos não cuidam de um pai e de uma mãe. E nós queremos prosperidade, pastor Solange. Eu quero ser rico, pastora Solange. Aquele voto que um dia você fez e não continuou cumprindo. Aquelas pessoas que fazem voto com Deus e depois a vida melhora, param. Filhos, cuidado. Não faz mais graça. Vocês nunca me verão fazendo um voto e quebrá-lo, não. Alguém me perguntou essa semana: a senhora vai ficar até quando no ministério online? Enquanto for ministério. A partir do momento que, se um dia deixar de ser ministério, eu estou fora. Já deixei coisas maiores e até mais ricas. E hoje eu quero estar onde Deus está. Vamos analisar isso. Não roube seus filhos. Não roube seu marido, sua esposa. Não tira dinheiro na carteira dele que ele não esteja vendo, ele ou ela. Não faça coisa errada. Isso tem consequência. Pastora, se eu não roubar... Alguém falou para mim esse tempo atrás. Se eu não roubar, ele não me dá. Não, você vai dobrar o joelho, vai orar e vai determinar o teu milagre e vai saber usar o dinheiro que ele põe na tua mão para administrar a casa e essa pessoa que eu falei para vocês, ele também era bem ruimzinho de dar dinheiro na mão dela. Hoje ele pega R$1.000, R$1.500, põe na mão dela. Hoje ele pega aluguel de casas e põe na mão dela. Mas por quê? Porque um dia ela colocou Deus em primeiro lugar na vida dela. Pastora, eu quero ganhar minha família para Jesus, então não leve problema de igreja para casa. Nunca levei problema meu, nunca levei problema do meu ministério. Não leve problema de igreja para casa. Você está roubando a salvação da sua família. Mas o que eu falo para a minha família? Só bênção, só milagre. Só milagre, só milagre, só milagre. Porque tudo vem, tudo passa. Somos seres humanos, estamos no meio de seres humanos.
Mas Deus e a sua palavra permanece para sempre. Dá uma olhadinha para essa pessoa aqui, vê se ela tem graça. Graça nenhuma, coitadinha. Tem uma feridinha aqui que está demorando até para sarar. Por quê? Porque às vezes eu estou em baixa imunidade, né? Então, gente, eu e você, fala de mim, você é muito bonito, bonita. Mas eu não tenho muita graça. Mas a palavra que Deus tem me dado para a minha vida, para mudar o meu caráter, para moldar a minha personalidade, para me fazer parecida com Cristo, um pequeno Cristós nessa terra, um pequeno Cristo nessa terra. Essa tem poder. Deixa Cristo ser exaltado. E nós vamos ficar no nosso lugar, tá bom?